pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei também que momento que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos lá para mais uma aulinha via portal, para mais uma videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, seja se você tem que ir até o mercado ou ter que trabalhar ainda fora. E espero que estejam bem, por aqui tá tudo certo, dentro do possível, né? Se eu não aguento mais, eu tô louca por uma sala de aula, pelo amor de Deus. Mas espero que vocês estejam todos bem. Então, minha gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Em linhas gerais, que é quando a gente não quer dizer exatamente o que a gente está dizendo, tá? Vamos ver com maiores detalhes o que isso significa. Para começar, vamos ver esse poema que se chama Natureza Submersa, da Lívia Natália, do livro Correntezas. Ela fala... Perdão. Natureza submersa, insone na cama de areia e limo. O mar se move sem olhos para dormir. Seus longos braços de dedos, delgados em ondas, se movem no vazio dos ventos. Sentado à beira de si, ele se morde como um cão se devorando. A fina transparência das águas não dissimula seu desamparo. O mar, no salgado de suas ondas, imita o céu, nele se buscando. Então, o que a gente consegue interpretar daqui, né? Que é justamente uma visão sensível sobre como o mar funciona, né? Ela coloca que o mar se move sem olhos, então o mar, ele funciona só como o mar, ele não tem para onde ir, não tem direção, não tem objetivo, ele funciona. Seus longos braços de dedos, que justamente seriam as ondas, né? Que a gente consegue imaginar as ondas com as espuminhas no final. E sentado à beira de si, ele se morde como um cão. Então seriam os movimentos que a água faz em cima da areia, né? De ir e voltar, como se estivesse se devorando uma imagem, né? Então, justamente o desamparo do mar, o que ele não consegue resolver, é como ele se busca no céu, né? Como o mar e o céu se parecem nas suas cores, na extensão e tudo mais, e o mar se busca a sua imagem no céu. Então, em linhas gerais, é uma das interpretações que a gente pode ter desse poema. Vamos ver essas palavrinhas que eu coloquei em negrito e por que elas estão em negrito, tá? Ela coloca que o mar se move sem olhos, e o mar tem longos braços, e o mar se morde. Evidentemente que o mar não é um humano, um animal para se morder, ou para ter braços ou olhos, né? Então aqui a gente consegue perceber que para construir essa imagem sensível do mar, ela utiliza alguns elementos humanos, né? Ou animais, que são os olhos, os braços e o ato de morder. Então, ela usa esses elementos para mostrar justamente qual é a ideia que ela está querendo passar em relação ao mar, qual é a imagem que ela está querendo passar em relação ao mar. Percebem? Sim? Vamos ver. Isso já vai ficando um pouquinho mais explicadinho conforme a gente vai avançando nos textos. Vamos ver esse poema que se chama Recordar é Preciso, da Conceição Evaristo, do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Então ela fala: o mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento de vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos transbordam minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga. Mas os fundos oceanos não me amedrontam nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Então, o que a gente pode interpretar? Uma das possíveis interpretações, né, desse poema é justamente como as nossas memórias, elas são como o mar, como o nosso subconsciente é como o mar, né? Como eles têm semelhanças, têm características semelhantes. Então, ela fala que o mar vagueia sob os meus pensamentos. Então, a gente tem a nossa consciência e lá embaixo fica as nossas memórias, os nossos medos, as nossas inseguranças. Aquilo que a gente nem sempre quer acessar porque a gente sabe que pode ser ruim,
né? Pode nos trazer algum problema. Então, ela fala que a memória lança o leme. Então, a memória que puxa justamente a necessidade de que recordar é preciso. A gente precisa entrar em contato com esses medos, com essas lembranças, com essas coisas que aparentemente nos fazem mal, mas que nos formam, né? Se nos formam, a gente tem que entrar em contato com elas. E ela vai construindo essa ideia de que os pensamentos e lembranças e subconsciente é como o mar. E ela é eternamente náufraga. Justamente ela é eternamente doada, jogada e sacrificada para essas lembranças, para analisar esse subconsciente e esse mar tumultuoso que habita a cabeça e o coração dela. E ela fala que os fundos oceanos não amedrontam nem imobilizam. Então, o que muitas vezes a gente pode ficar tipo, nossa, chocado com alguma coisa que a gente descobre sobre nós mesmos, ou com algum sentimento ruim, ou alguma coisa parecida, ela não. Ela justamente abraça esses fundos oceanos, né, esse subconsciente que a gente nem sempre tem ideia de como que ele funciona, e usa a paixão como uma boia que segura ela. E ela reforça que ela sabe que o mistério subsiste além das águas. Então, o mistério da vida, da espiritualidade, de como a gente vive e pensa, existe para além das águas, né? Para além do nosso subconsciente. Uma das interpretações possíveis, né, gente? Perdão. Vamos ver essas palavrinhas em negrito, então, e como que elas funcionam. Então, aqui ela bota que a memória bravia lança o leme. Justamente a memória não tem como fazer nada, né? Porque ela não é, sei lá, um objeto animado que possa fazer coisas, realizar ações. Mas aqui ela faz uma coisa, ela lança o leme. Leme justamente é aquilo que guia os navios numa tempestade, né? Que bota a tempestade no curso certo, bota o barco no curso certo dentro de uma tempestade. Ou dentro de, sei lá, tá perdido, alguma coisa parecida. Então, a memória é quem lança esse elemento de salvação, né? Que é a necessidade de recordar as memórias. Então, não é literalmente um leme, né? Ela está querendo utilizar o leme para falar de outra coisa. Utilizar as características do leme emprestadas para falar de outra coisa. Da mesma forma que quando ela usa náufraga. Ela é eternamente náufraga, mas não é literalmente náufraga de estar perdida numa ilha ou no meio do mar sem nenhum socorro, né? É náufraga justamente de doada e sacrificada essas lembranças e esse subconsciente que ela tem. Então, de novo, ela usa a ser náufrago, né? Ela usa as características dessa pessoa para falar sobre outra coisa. Da mesma forma, ela usa falando os fundos oceanos. Não são literalmente oceanos fundos que ela está falando nesse poema, né? Ela está falando justamente sobre esse nosso subconsciente, mas ela usa as características dos fundos oceanos para falar sobre o subconsciente e as memórias que ela guarda e ela traz. Da mesma forma que a boia não é literalmente uma boia, né, daquelas que as criancinhas usam para ficar, as criancinhas e nós também, né, quando a gente está num lugar muito fundo, para não afundar. Ela usa que a paixão funciona como uma boia. Não é literalmente uma boia, mas é algo que salva ela para além dessas profundezas. E da mesma forma que o mistério que subsiste além das águas. Não é literalmente além de alguma água, de um corpo de água que existe, né? É justamente além desse nosso subconsciente. Então ela usa as características da água, que a água é fluida, que a água é inconstante, que a água é profunda. Ela usa essas características para falar sobre o subconsciente dela. Certo? Algumas interpretações possíveis. Quero ver só mais um poeminha com vocês, por favor, peço paciência nesta aula. O poema é Simplicidade, do Sérgio Vaz.
Então ele fala: no princípio, quando era o verbo, de tão pequeno me achava grande, uma enorme sombra diante de um sol pequeno. Mas a grandeza das coisas pequenas, que são as estrelas na órbita da Lua, ensina que a vida cabe somente na sua Via Láctea. Porém, se no teu infinito não cabe a escuridão alheia, você brilha tão intenso que o universo cabe todo numa casca de nós. E aí, de tão grande a simplicidade, nasce em teu coração um planeta melhor. Eu, tu, eles, nós, vós. Então, uma interpretação possível desse poema, né, gente? Vocês podem ter as de vocês, obviamente. Mas aqui, eu imagino, né, como a construção de uma pessoa, o crescimento de uma pessoa, né, como que a pessoa vai se desenvolvendo até encontrar o seu próprio espaço dentro do mundo, dentro de si mesma e dentro do mundo. Então, aqui no começo, ele começa falando de que tão pequeno achava grande, né? Que justamente é o que a gente sente quando criança, né? Você vai, conforme vai crescendo, já tenho 6 anos, já tenho 7 anos, já tenho 8 anos, você vai ficando cada vez maior, né? Mas mesmo assim, sendo pequeno. E aí ele vai construindo de como a vida, ela na verdade é muito pequena, mas de tão pequena ela é maravilhosa, e ela é grande, e ela é sensacional. Então, é a nossa simplicidade, a nossa vida pequena, a nossa vida cotidiana, dentro desse vasto mundo que é o mundo que a gente vive. Mas como a gente é linda a nossa vida, né? É bonita, a gente faz coisas, a gente pensa, a gente constrói família, constrói uma vida, constrói tudo. E isso é grande, mesmo sendo simples, né? E aí, no final, ele vai botando que essa simplicidade, se a gente reconhece ela, se a gente vê a beleza dessa simplicidade, isso tem um brilho tão intenso que é como se o universo coubesse todo numa casca de nós. Então, essa nossa vida é tão intensa, tão bonita, tão cheia de coisas boas, né? Que se a gente reconhece essa simplicidade, é como se isso fosse o mesmo que o universo inteiro, né? E aí ele fala aqui no final: tão grande a simplicidade, nasce em teu coração um planeta melhor. Então é como se, quando a gente reconhece a simplicidade do outro ou da gente mesmo, e como essa simplicidade é maravilhosa e boa e produtiva, a gente melhora um pouquinho o planeta, né? E aqui no final, ele vai fazer uma brincadeira, né, com as pessoas do discurso, que é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Mas em vez de vós, do vós, né, com S, ele usa vós, a voz, né, o verbo justamente que ele bota lá pro começo. Então, justamente, quando a gente vai reconhecendo essa simplicidade maravilhosa que existe na gente, no meio de tanta coisa linda que é o universo, e a gente bota isso para fora, a gente fala isso é maravilhoso, isso é lindo, isso nos constitui, isso nos torna pessoas, né? Então, justamente é uma interpretação, né, possível, é o que o poema significa para mim. Pode significar 200 de outras coisas para vocês também. Certo? Aí aqui, pessoal, pra gente finalizando essa primeira parte, como que ele vai construindo essa ideia, essa possível interpretação, né, que a gente tem do poema. Ele vai, a todo momento, relacionando palavras opostas. Pequeno, grande, enorme, só pequeno, grandeza, pequena, somente na Via Láctea. Então, como é que é somente? A Via Láctea é tudo que a gente conhece, então como que pode ser somente, né? Então, o universo todo numa casca de nós. E um planeta, só que é a nossa voz. Então, ele está a todo momento relacionando coisas grandes com coisas pequenas para conseguir construir essa ideia da gente reconhecer a nossa simplicidade, que é maravilhosa, a gente é um universo, dentro de um universo muito maior que é o universo que a gente vive. Fez sentido? Vamos ver agora em detalhes como é que tudo isso funciona na questão das figuras de linguagem que a gente estava falando.
Então, como é que tudo isso que a gente viu nesses 3 poemas se encaixa dentro do que a gente estava falando, que são as figuras de linguagem, né? Então, as figuras de linguagem, justamente, é quando as palavras são utilizadas de formas diferentes para transformar a informação que é passada. Então, é quando a gente usa a linguagem de uma maneira diferente do que a gente usa no nosso cotidiano, assim, porque a gente quer causar algum tipo de efeito no nosso leitor. A gente quer mostrar um sentimento ou uma visão, uma imagem que a gente não sabe muito bem como botar, a gente usa umas palavras com sentido diferente. A gente quer mudar o som que as palavras têm para passar algum outro tipo de informação, de sentimento, de sensação. Então, a gente tem basicamente, de tipos mais importantes, né, 2 tipos de figuras de linguagem. O primeiro são as figuras de linguagem de som, que é quando a gente repete ou silencia um som específico, uma consoante, que se chama aliteração, ou uma vogal, que se chama assonância, para produzir um efeito diferente. Do tipo trava-línguas, né? O rato roeu o roubo rei de Roma. Então a gente pega esse R e escolhe várias palavras com R e repete esse R, justamente para causar um efeito de confusão, né? Um efeito de humor também. Então, como é uma consoante, seria uma figura de linguagem que se chamaria uma aliteração, porque é o R que a gente repete, certo? O outro grande grupo de figuras de linguagem é as figuras de linguagem de significado, que é quando a gente usa uma palavra em outro sentido para produzir um efeito, seja ele para explicar melhor o que a gente sente ou para confundir também. Por exemplo, vamos ver como é que funcionam essas figuras de linguagem de significado com maiores detalhes, que elas são as que caem na maior parte nas provas e concursos e etc. Então, as que a gente tem que tomar mais cuidado. Separei, tem mais algumas, tá? Mas eu separei as que mais aparecem, as que são mais importantes dentro desse mundo, que são as figuras de linguagem. Então, a primeira que eu separei é a ironia. Ou seja, quando a gente usa uma palavra querendo dizer o contrário dela, né? Por exemplo, ela é tão educada que nem me cumprimentou hoje. Então, justamente, se ela não cumprimenta, ela não é educada, né? Então, eu tô querendo dizer com isso que ela não é educada de forma alguma, né? Mas eu tô dizendo que ela é educada justamente para fazer esse efeito irônico de piada. A metáfora, ela é uma das mais importantes, assim, que cai mais em prova e etc. A porta do meu amor não está mais aberta. Ou ainda, meu amor é uma chave perdida. Então, é quando a gente usa as características de alguma coisa em comparação com outra, mas sem tornar essa comparação explícita, sem usar a palavra como, tal qual ou parecido com. Então, a característica da porta, que é justamente manter algum quarto, algum cômodo aberto ou fechado, né? A gente usa essa característica pro amor, né? O meu amor como um espaço que as pessoas que eu amo habitam e ficam dentro do meu coração ou dentro do meu sentimento, não está mais aberta, né? Eu não estou mais aberto ou aberta para as questões amorosas. E a gente usa a porta para simbolizar isso. Ou ainda, meu amor é uma chave perdida. Então, justamente, que a gente não... A ideia da chave perdida é como é alguma coisa que abre a outra, mas que a gente não encontra. Então, não tem como mais abrir, né? Então, justamente, aqui a gente poderia construir como meu amor é como uma chave perdida, mas a gente resolve usar sem o elemento de comparação mais explícita para construir uma coisa diferentona, né? Certo, gente? Beleza? Qualquer coisa me perguntem, por favor. Tem também a hipérbole, que é quando a gente exagera alguma coisa para criar um efeito ou de humor, ou de, sei lá, fazer uma chantagem emocional, ou ainda para só passar uma mensagem um pouco mais exagerada mesmo. Por exemplo, perdão. Esperei 1000 anos por você na parada.
Obviamente não são 1000 anos, né, gente? Evidentemente. Mas a gente usa isso para exagerar a mensagem que a gente está passando e justamente para mostrar o que pareceu pra gente. Pareceu 1000 anos porque eu não aguentava mais. Então eu uso esse exagero, essa hipérbole para passar essa mensagem. A comparação é quase como a metáfora, certo? Que a gente usa as características de duas coisas e aproxima essas características, mas no caso da comparação a gente torna ela explícita. Então, por exemplo, meu amor é como uma chave perdida. Então a gente usa esse como, esse tal qual, esse parecido com, para tornar a comparação explícita. Tem também a personificação, ou seja, quando a gente usa elementos animais ou humanos para coisas que não são humanas, do tipo o mar se move sem olhos. Então, é evidente que o mar não tem olhos, né? Quem tem olhos são os bichinhos do mar, mas isso não tem nada a ver. E a gente usa essa característica humana para expressar uma ideia que a gente tem em relação ao mar. Uma imagem poética e sensível que vem na nossa cabeça. Certo, gente? E, por fim, eu separei a antítese. Ou seja, quando a gente junta duas palavras opostas para criar um efeito poético, sensível, etc. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas com ele. Então, o ódio e o amor são duas palavras opostas, né? Que a gente geralmente não usaria para descrever uma pessoa. Mas justamente a gente usa para mostrar como essa pessoa é contraditória, por exemplo. Ou no poema do Sérgio Vaz que a gente viu, como que a gente consegue ter essa dualidade, né, de coisas aparentemente opostas, que nunca se encontrariam, mas que se encontram através da linguagem poética. Certo, pessoal? São algumas que eu separei, umas das mais importantes, que são justamente importantes para a gente analisar dentro dos textos, em questões de interpretação, compreensão, e principalmente em questões de vestibular e Enem, que isso aqui cai significativamente. Certo, minha gente? Para finalizar, então, o que é o mais importante da gente lembrar em relação a esse conteúdo? Que a gente não precisa decorar os nomes de cada uma dessas figuras de linguagem, tá? Não precisa, é a hipérbole com H, é tal coisa, é tal coisa. Não precisa ser necessariamente com todos esses termos, né? Mas sim ter a sensibilidade de perceber e analisar quando uma palavra não está sendo usada no seu sentido literal, né? Está sendo usada em outro sentido. E qual é esse sentido e qual é o efeito que ele causa no leitor ou interlocutor, quem está recebendo essa mensagem, né? Se é uma figura de som, por que repete tanto tal som? Qual é o efeito que isso tem em mim enquanto leitor? Se é para confundir, que nem um trava-línguas, se é para causar um efeito estético, se é para, por exemplo, num poema sobre o vento, se eu uso bastante S's, eu posso estar usando esse S para mostrar o som do vento, por exemplo. Se é uma figura de significado, qual é esse outro significado que essa palavra tem e qual é o significado que ela está sendo usada, né, nesse poema e o que isso causa de efeito para o sentido geral do texto, né, ou em mim enquanto leitor. Certo? Então, não necessariamente vai ter que decorar ali nomezinhos, mas perceber, essa palavra que na verdade não está sendo usada no seu sentido normal, ela está aí diferente. E qual é esse diferente? Certo, gente? Qualquer coisa, por favor, me perguntem. E espero que tenha ficado explicadinho bastante e que vocês consigam fazer os exercícios sem nenhum problema. Um beijo e até a nossa próxima aula.